3 horas 10 minutos, a gente vai a Brasília falar sobre o técnico da seleção. Não vamos falar sobre o técnico da seleção, pode até falar, Ivan Brandão, mas na semana do recesso aqui no Congresso Nacional, o Ivan Brandão vai falar sobre a produtividade dos parlamentares. A gente bate bastante nesse assunto aqui na programação da Band News FM, de como tiram folga esses parlamentares, né, Ivan? Mais que o Neymar? É uma disputa boa, hein, entre Neymar e os nossos deputados. Se bem que é difícil da gente fazer essa comparação, né, Isa? Tudo bem com você, com o Alê? O Alê, não basta só ter o feriado, né? É importante explicar para o ouvinte por que é esse recesso, né? Falando de feriado aqui. Não tem feriado, não tem descanso, mas simplesmente não tem ninguém. Calhou aí de que o presidente do Senado está em agenda com o presidente Lula, junto com outros líderes partidários, vai lá para a China, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai para os Estados Unidos participar de um evento lá, com outros líderes partidários também. Então, já que não tem líder, não tem presidente, não tem trabalho. Então, vamos colocar uma semaninha aí de chamado, né, do chamado recesso branco, mas que é algo que não deveria acontecer. Aí, falando da produtividade, Alexandre e Isa, justamente por causa disso, a Câmara esse ano, e eu vou falar também aqui do Senado e do Congresso Nacional, nas sessões conjuntas, né, de deputados e senadores, não tem trabalhado muito não. Eu fui com os dados da transparência, com os dados abertos das próprias casas, fazer uma espécie de balanço, Ale. E olha só, 2023, quando começa a atual legislatura, falando da Câmara dos Deputados, a gente teve ao longo de 2023... 284 sessões, 1.012 horas de atividades, foram 218 matérias aprovadas, 3 matérias rejeitadas, mas aqui a gente está falando de projeto de lei, de decretos legislativos, de medidas provisórias, de emendas, de projetos que vieram do Senado. Quer dizer, há um trabalho extenso, né? Uma gama de projetos analisados. Aí no ano seguinte, 2024... tivemos menos sessões, das 284 caiu para 238, aquelas 1.012 horas de trabalho viraram 769 horas, mas, ao mesmo tempo, tivemos mais matérias aprovadas em 2024. Então por mais que o tempo de trabalho tenha sido menor, a produtividade deu uma crescida de um ano para o outro, de 2023 para 2024, e essas matérias aprovadas estão ali, projetos de leis, emendas de projetos que vieram do Senado, decretos legislativos, projeto de lei complementar, enfim. E aí, 2025, começa a gestão de Hugo Mota. Até agora, a gente está chegando na metade do ano, a gente está quase na metade de maio, quase chegando na metade do ano. 73 sessões. Das 273 horas de atividades apenas, 20% dessas horas, a gente está falando aqui de sessões solenes. Então, na prática, a gente está falando de 224 horas. Se a gente for fazer uma comparação, a gente está quase na metade do ano e a Câmara só trabalhou 1/5 do que trabalhou no primeiro ano da legislatura. Falando assim de trabalho, óbvio, a gente sabe que os deputados têm outras atribuições, afinal eles estão lá em agendas oficiais e tudo mais, mas estou falando aqui de trabalho, de análise e votação no plenário da Câmara. 1/5 daquilo que foi durante todo o ano. A gente está na metade do ano, 1/5 do que foi todo o ano do primeiro ano da legislatura. Só para fazer uma comparação aqui que também ela não é muito honesta, mas vale para a gente pôr os pingos nos is, né, Isa? Que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia atinge essas 224 horas de trabalho em 28 dias de trabalho, né? A Câmara já está há 132 dias em 2025. E é isso que a gente tem de saldo. Então, tá bem abaixo mesmo do que foi. E aí, se a gente for para as outras casas, a mesma coisa. No Senado, em 2023, com 196 sessões plenárias, aí 2024 foi para 187. Esse ano, o Senado fez 36 sessões. 36 sessões. Tá ali nessa média também, comparado com o primeiro ano, de 1/5 da produtividade. A gente está na metade do ano. A gente esperava que pelo menos metade do trabalho dos outros anos a gente tivesse, mas a gente está falando de 20% de tudo que foi produzido nos primeiros anos aí da atual legislatura. E se a gente for olhar o Congresso Nacional, né, as sessões conjuntas, para concluir aqui rapidinho, o Congresso Nacional, Alexandre, não teve uma sessão conjunta deliberativa desde que o presidente Davi Alcolumbre assumiu. A única sessão que houve conjunta do Congresso Nacional foi para dar posse aos novos presidentes das casas. A gente não teve uma sessão conjunta do Congresso Nacional e não tem nenhuma agendada, e na pauta são 60 vetos presidenciais que esperam a análise dos deputados e senadores em sessão conjunta,
e nas comissões mistas são 18 medidas provisórias que estão sendo ainda analisadas e que podem caducar caso não sejam aprovadas pelo Congresso Nacional. E nesse meio tempo, quando a gente viu ali um esforço de trabalho, um esforço dos deputados para aprovarem projetos, a gente falou aqui de projeto para aumentar o número de deputados, para sustar ou suspender a investigação do Supremo contra o deputado Alexandre Ramagem. A gente tem a comissão do Plano Nacional de Educação, que foi instalada e não tem data de sessão deliberativa marcada. A comissão do Imposto de Renda, isenção do Imposto de Renda, foi instalada, não tem sessão marcada para que eles analisem. Isso tudo ainda está em comissão, para chegar no plenário, imagina. Então, de fato, na semana em que os deputados e senadores fazem um recesso branco sem motivo nenhum, simplesmente pelo fato de que eles não estão em Brasília, a gente traz esses números de que a produtividade está bem aquém dos primeiros anos aí dessa legislatura atual. E é uma coisa que a gente não pode aceitar, né? Porque a gente tem visto o movimento ao longo desses últimos anos das pessoas mais politicamente engajadas, mais envolvidas na política, o que até levou a esse acirramento que a gente vê, né? Nesse fla-flu ideológico que a gente costuma falar, mas para além da discussão ideológica, a gente não pode aceitar, independentemente do partido, que a gente tem esse nível de produtividade. O Brasil tem prioridades. Não é que a gente está vivendo aqui na Suíça, tá tudo certo, tá tudo equacionado, tem tanta coisa pra gente resolver. A gente falava da segurança pública aqui, que hoje teve dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrando a queda, uma queda significativa no número de homicídios no país em 2023, mas ainda 45 mil mortes aqui no Brasil por homicídio. Isso é só, assim, uma das questões: educação, saúde, tantas outras, de transporte a saneamento básico, que a gente não tem em tantas partes do país. A gente tem que cobrar mais produtividade desses parlamentares, que são muito bem pagos, para que trabalhem e consigam fazer avançar essas agendas importantes para o Brasil, né, Ivan? E eu vou repetir aqui os números que mais chamam a atenção, Ale. 1.012 horas de atividades no primeiro ano da legislatura, agora em 2025, 224 horas na metade do ano, né? Mesmo que eles mantenham o ritmo, eles vão ficar na metade do que trabalharam em 2023. O Senado, em 2025, teve 36 sessões plenárias, e ao longo dos últimos anos, 196, 187, está muito abaixo do que eles trabalharam nos anos anteriores. E, de novo, o Congresso Nacional, desde que a gente está em maio, o novo presidente do Congresso assumiu em fevereiro, não houve uma sessão conjunta e tem 60 vetos presidenciais aguardando na pauta, trancando a pauta, e o Congresso não fez nenhuma sessão conjunta ainda. E é isso que você está falando, né? Com muitas coisas importantes para serem discutidas, e eu repito aqui duas que eu trouxe: Plano Nacional de Educação, Comissão do Imposto de Renda, da isenção do Imposto de Renda, e não tem sessão marcada para que eles comecem a analisar esses casos, Ale. Obrigado, Ivan, que volta ao longo da nossa programação com mais dados, mais informações para suscitar essas discussões, justamente, para a gente poder cobrar as autoridades e que a gente consiga fazer o Brasil avançar aqui, né, Ivan? Obrigado. Eu acho mais fácil o Ancelotti fazer o Brasil avançar. Haja banco de horas para gastar, hein, Ivan? Nossa Senhora. Agora 3h19.